estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões a respeito do tema Põe a tua casa em ordem. E nós ainda estamos falando da nossa casa interior, né? A nossa vida espiritual, o nosso homem interior. E estamos falando de cultivar o nosso jardim espiritual. E algo muito importante a respeito do nosso jardim é falar também sobre as disciplinas espirituais, de como nós podemos manter o nosso jardim, nossa vida espiritual em ordem. E nós falamos a respeito da disciplina da oração. Como é importante nós cultivarmos a nossa vida espiritual por meio da disciplina da oração. E como a gente sabe, essas são uma das mais difíceis exercícios espirituais que todo crente tem, ou toda pessoa que crê em Deus tem, é justamente orar diariamente de forma disciplinada. Sozinhos, ou com cônjuge, ou com parceiros de oração, grupos de oração, com filhos ou com famílias. Muitos de nós não sabemos, às vezes, explicar direito por que tanta dificuldade para ter uma vida de oração disciplinada. Por isso, nós podemos deduzir que uma das maiores dificuldades na vida cristã seja justamente esta questão de ser a oração uma forma de adoração e intercessão. Então, essa é uma das principais razões porque tantas pessoas estarem com o seu jardim, com o seu mundo interior em desordem. Porque a oração é um instrumento poderoso em Deus para organizar e pôr em ordem a nossa vida interior. Mas por que nós temos dificuldades para orar? Vamos meditar, né? Que é um devocional de meditação. Nós vamos meditar, então, em 3 prováveis razões. Hoje eu vou falar sobre uma delas. Que a adoração e a intercessão não parecem ser atos naturais hoje na vida do homem. Pois o que aconteceu? Foi o efeito do pecado que embotou em grande parte esse impulso que seria original, ou seria o que? Natural. O impulso original e natural do homem por causa do pecado, né? Era uma atividade natural ao ser humano, mas tornou-se, né, uma função estranha para a maioria de nós. Fomos criados por Deus para um relacionamento. E orar, na verdade, é falar com Deus. Orar é se relacionar com Deus, é falar com Deus. Então, parte do nosso relacionamento íntimo e pessoal de amor, como filhos de um Pai eterno, é conversar com Ele, é falar com Ele. O homem, ao ser criado, tinha o desejo intrínseco de manter comunhão com o seu Criador, com Deus. Mas quando o pecado entrou, afetou o homem, mas de tal forma, de uma forma tão profunda, que atingiu fortemente essa dimensão espiritual, porque a oração nos leva a uma outra dimensão espiritual. Ela não é natural, ela é espiritual, é dimensional. Então, aquilo que era um prazer para o homem, estar na companhia de Deus, conhecendo, falando, se relacionando com Deus, acabou se tornando, então, um fardo, uma obrigação. É assim que muitas pessoas levam a sua vida de oração. É um fardo, é uma obrigação. Não mais como um ato de amor, de comunhão, de prazer por estar na presença de Deus, né? O homem, quando estava no seu estado natural, no seu estado original, sem pecado, ele possuía um forte desejo de ter comunhão com Deus. Esse impulso, mas era tão forte que era maior do que satisfazer os seus desejos e seus apetites e instintos. Hoje,
nós vivemos o reverso disso. Nós usamos a oração para satisfazer os nossos desejos e os nossos impulsos, e não como uma forma de nos relacionarmos com Deus como nosso Criador. Paulo César Baruch tem uma música chamada Jardim da Inocência. Alguns de vocês com certeza já ouviram. E ela diz assim: que saudades de ouvir a tua voz ao entardecer. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, eu voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Eu troquei a minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas eu tornei os meus dias. Que vontade de andar contigo pelo jardim na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e de adorar. Que vontade de dizer a ti tudo o que eu aprendi nesse jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8 nos fala a respeito disso. E ao ouvirem a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, que seria mais ou menos às 18 horas, ele se escondeu, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Perderam a consciência da presença de Deus. É isso que o pecado faz em nossas vidas. Nós perdemos a consciência da presença de Deus. E aí eles se tornaram prisioneiros da culpa e da vergonha. Esta forma espiritual de nos relacionarmos com Deus antes era tão intensa que enfraqueceu pela ação do pecado. E é isso que acontece conosco. Se torna um fardo, uma dificuldade tão intensa que nos enfraquece o nosso relacionamento com Deus. É por isso, queridos, que a adoração e a intercessão são atividades tão difíceis para nós hoje. A prática de orar com profundidade, com sinceridade, encontra uma barreira em quase todos os aspectos da nossa vida. Todos os dias, no nosso mundo interior está sendo bombardeado com mensagens no sentido de que qualquer atividade, não só a oração, mas qualquer atividade de natureza espiritual é pura perda de tempo. Por isso as pessoas estão adoecendo espiritualmente, estão doentes da alma e muitas vezes fisicamente, porque elas estão deixando. O que se deve agir, porque oração é ação. Então muitos pensam que devem agir e não devem orar. Então eles vão fortalecendo aqueles sofismas, aquelas fortalezas que bombardeiam a sua mente, enfraquecendo o seu relacionamento de oração com Deus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, nos diz assim: que a oração, além de ser uma forma de nos relacionarmos com Deus, também é uma arma de guerra. As armas com as quais lutamos, diz ele, não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento a Cristo. Então, o que nós precisamos fazer? Leve todos esses pensamentos que enfraquecem a sua vida de oração cativo em obediência a Cristo. A dificuldade que você tem em relação à oração, leve cativo em obediência a Cristo. Fale, confesse o seu pecado de procrastinação a respeito da sua vida de oração. Hoje, porque perdemos a inocência
no jardim da inocência, nós temos que lutar para ter uma vida de oração. A oração é a única coisa desse universo que toca o céu, que move os céus em nosso favor. Enquanto não estivermos convictos de que a oração é uma atividade de alta significação e que, de fato, ela atravessa o espaço e o tempo, chegando a um Deus que existe. Quando nós fazemos isso, nós podemos tornar, então, um hábito de adorar e interceder, algo normal e natural em nossa vida. Para isso, teremos que fazer um esforço consciente para superar esse nosso lado, que acha que a oração não é uma atividade natural da vida, como comer, como dormir, como tomar banho, como sair para trabalhar. Toda a mudança, ela começa com a compreensão de que a oração e a intercessão são praticamente uma confissão das nossas fraquezas. Amanhã, nós vamos dar continuidade a essa disciplina chamada oração. E vamos saber, então, qual seria o segundo motivo por que nós temos tanta dificuldade de tornar a oração algo normal e natural e imprescindível em nossas vidas. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.